já sabe, né? Todo mundo arrumado e eu... Imagina, quase sentava no seu colo. Não, tudo bem. Ó, vocês ficam e a gente vai passando. E tem que ter microfone? É porque o microfone, o pessoal do Face vai escutar. Quando a gente fala, ele não escuta. E como o microfone é mais alto, ele vai escutar. Vou carregar você lá para o lado, imagina. Ele interrompiu uma palestrante. Ó, gente, boa tarde. Eu agradeço a presença de todos vocês pelos convites. Como eu disse, esse nosso projeto começou com o professor Judemar. Regina, vamos fazer uma roda de conversa. Regina, vamos fazer uma roda de conversa. Chamar os professores. Aí, depois que eu participei, como eu falei, do projeto aqui de Assunção, da Escolinha Chapeuzinho Vermelho, aí eu disse, agora eu faço. Agora eu faço. Aí convidei vocês, agradeço. E essa nossa conversa é sobre bullying. Escola, trabalho e família. Como eu disse, o bullying, para mim, é uma das situações mais preocupantes que existe hoje no mundo. Tantos ataques de alunos nas escolas, tantos alunos que muitos cometem suicídio devido ao bullying e muitas outras coisas. Aí eu chamei vocês para conversar sobre esse assunto. Aí eu gostaria de começar com o professor Judemar. E aqui é uma roda de conversa, não tem, e assim, você fala, não, todos falam, e convidei também Ellen, uma estudante hoje universitária, que já sofreu bullying. Então, também ela vai conversar um pouco o que passou. E caso algum dos professores aqui tiver sofrido também, falar um pouquinho, e vamos começar, gente. Eu agradeço muito a presença de vocês. Boa tarde a todas as criaturas aqui presentes. Bom, eu, na realidade, venho de uma... Obrigado. Instrução. Já estão fazendo bullying, isso é bullying. Bom, na realidade, eu venho de uma experiência profissional como poeta e como professor, de sempre participar de debates. Isso lá em Fortaleza, na UFC, nos diversos cursos que tinha no Centro de Humanidades, havia sempre espaço para a gente participar de debates. E isso se tornou uma prática corriqueira e eu aprendi muito com os debates. Muito mais do que nas salas de aula, nas disciplinas. Depois, quando eu fui para a sala de aula, eu fui entender que aqueles debates eram o que eu ia vivenciar na sala de aula e eu já estava, de uma certa forma, me antecipando. E com o tema proposto pela Regina, bullying, eu tenho a dizer o seguinte, que eu sofri bullying na minha infância, né, na escola Dona Terezinha. Tinha um menino que era maior do que todos e ele tomava a merenda da gente. Né, foi a primeira ação. E você não, se você reagisse, você apanhava. Então ninguém queria chegar em casa apanhado, você perdia a merenda. Né? E quando tinha um outro coleguinha que era mais amiguinho, mais chegado, dividia a merenda com você, você não ficava com fome. Mas o comum é que quando ele cismasse, hoje ele vai tomar a merenda da Vanessa. E aí a Vanessa ia ficar sem merenda. Depois do Abraão e assim por diante. Então cada dia ele fazia com um menino diferente. Porque ele tinha o poder de ser maior, mais forte e bravo. Ele chegava pra gente esbravejando e a gente tinha medo. Né? Então, o bullying pode se iniciar através de uma atitude corporal. O outro é mais forte do que nós, então o outro vai fazer medo pela força. E eu também fiz bullying depois, né? Porque era uma forma de a gente sobreviver naquele espaço. Então a minha sobrevivência era quando tinha um mais fraco do que eu exercia a minha, entre aspas, capacidade de ser mais forte. Então isso parece até que é uma espécie de... é inerente biologicamente ao ser humano. Em determinado momento você vai ter que sobreviver num espaço entre iguais. E aí sobrevive o mais forte. Né? Mas isso é biologicamente falando, isso é
num mundo onde não há civilização. A partir do momento em que a civilização determina o que é correto, o que é aceitável do ponto de vista da sociabilidade, aí não, aí a gente tem que respeitar as regras. E foi a partir dessas regras que eu comecei a entender que eu não podia ultrapassar o meu limite e avançar o limite do outro, senão eu daria o direito de ele fazer a mesma coisa comigo ou outro qualquer. Então eu comecei a estabelecer respeito, respeitabilidade. Mas isso, na minha compreensão, funcionou. Mas e os outros? Como é que eu vou tratar isso com os outros se eu não tenho essa capacidade de determinar o que os outros devem fazer? Então isso ficou muito problemático. Vou dar um exemplo de bullying recente. Eu dou aula de karatê também lá na universidade. Tive um aluno de 8 anos que estudava no Nossa Senhora de Lourdes e um garoto chegou e pisou no pé dele. Ele se afastou. O garoto foi lá e empurrou ele. Ele se afastou. O garoto foi lá e beliscou ele. Aí ele foi dizer para a diretora: irmã, o menino tal está fazendo isso comigo. E ela chegou para ele e disse: e por que você não reagiu? Aí ele disse: porque eu sei karatê e ele não sabe. Se eu reagir, eu vou bater nele e ele não vai saber se defender. Então eu preferi dizer para a senhora fazer alguma coisa. E por que você fez isso que você está me dizendo? Porque o meu professor disse que a gente não pode, né, agredir ninguém. Se eu tenho uma determinada competência, eu não posso usar essa competência para humilhar ninguém. Então eu queria começar essa conversa a partir desses 2 exemplos. Interessante que você colocou coisas muito importantes. É preciso que a gente entenda que onde estiver relações interpessoais, vai ser um ambiente propício para o bullying. Isso a gente configura desde a relação interpessoal de criancinhas no nível 1 dos coleginhos até em universidades, até em pessoas de que já têm uma consciência bem muito mais amadurecida, mas que ou fazem ou sofrem o bullying. Entendeu? Por quê? Aí a gente parte do princípio da educação que vem da conscientização. Aí a gente parte do princípio da função da família, a gente parte do princípio da função social, pública ou não. Entendeu? Por quê? Porque todos nós como seres humanos, como você colocou, é inerente ao ser humano a necessidade de que nós chamamos de poder. Isso é inerente. Já nasce com a ideia do poder. Isto é meu. O pai é meu. A mãe é minha. Então, a educação recebida no âmbito familiar molda o ser humano. No princípio de que você não é o centro do universo. Entendeu? Então, a partir do momento que você vai moldando o seu filho dentro daquele ambiente familiar, mostrando a ele os limites, mostrando a ele o respeito às diferenças, entendeu? Você vai moldando e moldando aquela criança para que, como você colocou, quando ele esteja no meio social, das inter-relações de amigos, de parceiros, ele possa respeitar as diferenças. Eu sempre parto do princípio que a educação é quem constrói uma sociedade. Seja a educação familiar, seja a educação no colégio, enfim, é quem constrói uma sociedade. Quanto mais você é, entre aspas, bem educado, mais você vai respeitar os limites do outro, as diferenças, você vai saber escutar, saber se colocar na hora certa. Aí a gente tem realmente uma sociedade moldada na redução do bullying, entendeu? Enquanto, infelizmente, a gente tiver pais que liberam tudo, que não tiver educação mesmo, aí a gente vai ver uma sociedade com bullying, criando jovens extremamente com sequelas emocionais gravíssimas pelo resto da vida, porque passaram por situações muito difíceis, que intimidaram. Enfim, é uma sequência de atitudes, de situações causadas pela falta de educação que leva ao bullying, que leva a diversas outras características de uma sociedade doente. Um outro fator importante de ser mencionado a respeito disso
é em relação à internet. O bullying começa nas redes sociais e adentra a escola, né? Muitas vezes esses alunos, por partirem de um estereótipo, de um rótulo, e esse rótulo está dado nas mídias, nas próprias redes sociais, né? Nós vemos, por exemplo, o rótulo do corpo perfeito, as meninas que buscam isso de maneira desenfreada, emagrecer, mesmo sem ter esse cuidado, essa cautela. E muitas vezes essa busca pelo corpo perfeito, esse estereótipo dado pela mídia, faz com que o diferente seja visto como anormal. E eu falo um depoimento mesmo pessoal, eu sempre fui uma criança anormal, eu sempre fui uma criança diferente e sempre sofri bullying por isso. E nunca tive ninguém que me defendesse. Então eu cresci durante muito tempo achando que eu era um inadequado àquela situação. Esse é o espírito que fere muitas vezes, não é simplesmente a violência de fora, é a sua autopunição, é você se sentir culpado por você ser quem você é. Então é um aspecto que a escola poderia repensar do ponto de vista social, de trabalhar com as diferenças. Quando a gente menciona discussões como a discussão a respeito de gênero, e algumas pessoas brincam com isso, dizendo que é apenas uma ideologia, e que eu, enquanto pai ou mãe, que tenho que decidir sobre a sexualidade do meu filho, isso é ignorância. É não refletir sobre a condição de sujeito. O seu filho tem uma sexualidade que não é simplesmente como as pessoas imaginam, uma relação ou um ato sexual. A sexualidade é a sua maneira de ver e de se enxergar no mundo, é a sua identidade, não é um ponto específico de orientação ou de condição, e que muitas vezes a gente esquece disso. Então os coleguinhas, porque a gente passa por esse período de pertencimento, né? Toda a nossa vida é permeada por isso, nós tentamos pertencer a algo. E quando se formam os primeiros grupos, na adolescência e na infância, né, os grupos dos meninos, o grupo das meninas, muitas vezes começa aí a emanar esse bullying. Porque existem meninos e existem meninas que não se enquadram em certos grupos. Ora porque são mais gordinhos, ou porque são gordos mesmo, eu detesto esses diminutivos. Ora porque são negros, ora porque são pobres, ora porque são diferentes. Então é importante que a escola possa valorizar essas diferenças como uma forma de enriquecimento. O mundo é diverso, o Brasil é diverso. Me deixa muito angustiado quando eu vejo hoje, e desculpa, eu sei que não pode ter uma relação aparente, mas quando eu vejo propostas para a nossa presidência, né, candidatos que defendem abertamente o preconceito, a homofobia, a misoginia, né, que defendem uma única religião. Então isso tudo gera bullying, né? Eu fiquei revoltado quando eu vi a criança de 7 anos de idade que foi agredida porque ia de branco para a escola, ela era do candomblé, e ela foi agredida. Antes de chegar à escola, ela chegou com pedradas e muitos pais dizendo que ela não poderia vestir aquela roupa para ir para a escola. Então, quer dizer, eu não posso professar a minha fé. Então, são dados assim problemáticos que eu vou trazer para que vocês possam discutir, porque infelizmente não vou poder ficar muito tempo, mas dizer assim que é um espaço muito oportuno, Regina, você está de parabéns a todos que estão aqui, e que a gente possa pensar como vocês dois antes falaram, né? A educação que é a chave dessa transformação social. Paulo Freire já dizia isso, meu Deus, morreu e não foi compreendido. Nós só podemos mudar a sociedade a partir dessa tríade de ação, reflexão, ação. O ser humano ele precisa pensar e ele precisa, a partir dessa reflexão, agir. É disso que a sociedade brasileira hoje está órfã. Boa tarde a todos. Realmente a gente percebe que se todos nós formos buscar um pouquinho do nosso passado, todos nós somos vítimas realmente do bullying, em maior ou menor proporção. Eu costumo dizer que sofri bullying por causa do meu nome. Na minha sala tinha uma formiga, um coelho, um mosquito e um vinagre. E nós sofríamos bullying, né? E aí o vinagre matava a formiga e tinha um monte de coisinha que as crianças, né, controlavam, tornava lá a gente vítima dessa situação. Mas que a gente sabe que hoje, diante do que acontece, isso foi muito pequeno. Meu irmão já sofreu um bullying numa dimensão maior. E eu digo sempre assim, todos nós somos bullyingados, né? Só que antigamente, o que é que muda? Por que hoje a coisa está tomando uma dimensão tão maior? E é essa a principal reflexão que a gente precisa fazer. As redes sociais é um causador, mas eu vejo muito culpa da educação doméstica, da ausência muitas vezes da atenção do pai, porque quando eu cheguei em casa e disse aos meus pais,
o que estava acontecendo comigo, eu tive atenção, eu fui fortalecida, né, e foi resolvido o problema. Então, a família, a escola tem uma responsabilidade enorme em cima disso. A gente não pode permitir que isso aconteça. E a educação para valores, a educação para reconhecer no outro, o cidadão que merece ser amado e respeitado, tanto quanto nós queremos que a gente seja amado e respeitado, é o que precisa ser norteado desde o lar. Essa questão ainda de educar para dar o troco, infelizmente a gente vê isso ainda acontecer, né? Todos nós que trabalhamos com educação sabem que muitas vezes ele fez isso comigo, eu revidei. Mas a gente não tem que trabalhar dessa forma. E aí começa a reflexão na educação familiar. Como eu estou mostrando ao meu filho o valor do outro? Que reação ele deve ter quando ele for vítima de bullying? E também, principalmente, não praticar o bullying. E o que eu acho mais interessante é que nós não somos seres que nascemos, que surgimos há pouco tempo. Se a gente observar, nossa, todos nós que estamos aqui presentes, e eu vou mais além, o Brasil é um país que foi formado por diversas raças. Não existe hoje no Brasil branco, negro, índio. No meu corpo, no meu sangue, está lá a mistura de negros, de índios, está toda uma mistura de raça. E isso como um todo em relação ao Brasil. Entendeu? Eu fiquei horrorizada, minha filha chegou no colégio, a amiguinha tinha dito a ela que ela não podia andar com uma outra amiguinha, porque ela era pobre. Rapaz, isso me doeu tão profundamente. Isso assim, eu parei. Eu chamei meus dois filhos, que são os maiores que entendem, e tive uma conversa séria. Pobre é doença, rico também é uma doença. Eu fui sentar e fui explicar a ela, entendeu? E perdi ali meia hora e fiquei indignada. Quer dizer, nos tempos que a gente vive, onde a população, as comunidades eram para evoluir, infelizmente, o que a gente observa é esse retrocesso. Discriminação, porque se todos somos iguais? É interessante, irmã Ivone, que eu tenho muito carinho, nós morremos, nós vamos para onde, irmã? Lá debaixo da terra. Você leva seus ouros, você leva... Me ajuda, irmã. Vocês estavam falando, me passou pela cabeça essa questão, né, desta igualdade que a gente é, né? Somos todos iguais e isso está acontecendo muito e crescendo muito, infelizmente. Por mais que a escola, eu até acho, assim, a Aparecida lembrava uma questão, a família. Eu coloco um peso bastante grande para a família, sem dúvida, porque começa na família, essa educação, para esse respeito para as diferenças. Isso aí não me sai da cabeça, essa responsabilidade da família. Porque a escola tem a sua responsabilidade, com certeza, né? A gente sabe do que a gente enfrenta às vezes, e muitas vezes até a família às vezes vem ignorando certas coisas, porque certas coisas estão fora do nosso alcance, porque escola nenhuma, como é que tem a chave da mágica para fazer todo mundo santinho, todo mundo igualzinho lá, enfim, e educadinho. Não, ninguém tem isso, né? Mas as escolas estão se preocupando, com certeza, né? A escola tá tendo essa busca para acertar o caminho, e não é de uma hora para outra que a gente acerta esse caminho na educação, porque a diferença é muito grande, os problemas são muito grandes na escola, né? E a escola muitas vezes está ali angustiada sem saber o que fazer, né? Diante de tantos problemas que tem. E eu voltaria à questão das relações de poder, que o professor colocava, depois educar, começa então lá na família, ó, educar para para a humildade, vamos dizer assim, né? Para a humildade, para o respeito, a igualdade, os direitos, somos todos iguais, somos todos irmãos, todos seres humanos, é sangue, né? É sangue, é carne, é tudo a mesma coisa. Então,
Quem de nós... Eu conversava ainda, esses dias conversava com alguém, eu disse, quem sou eu? Quem sou eu para desprezar, meu Deus? Né? E a gente vê tão forte isso, inclusive em crianças. Né? A gente já teve muita luta com isso. Né? Mas por quê? Vindo lá da família. Porque eu tenho um carro melhor, então eu tenho não sei o que melhor, então de repente o outro é menos do que eu. Então estão vendo como isso é significativo? Né? Só completando o que vem sobre as escolas, né, que já está na mesma linha, eu concordo, eu acredito que todos nós que estamos aqui, todo mundo concorda que é a família, é a base, né? É a forma que as famílias acolhem essa criança. A questão de ouvir, que é muito importante, é importante as famílias ter tempo para ouvir o filho, para saber como foi a escola, o que aconteceu, e no momento que a criança abordar algum xingamento, alguma coisa que se prolifera o bullying a partir da frequência, né? Não é só pelo simples acontecido, como também os pais acham que tudo é bullying. Outro dia eu fui abordar, eu acho que era a hora do descanso, mais ou menos meio-dia, né? Recebi um texto desse tamanho no WhatsApp, minha filha está sofrendo bullying. Ela disse um monte de coisa, ela não quer mais ir para a escola, não sei o que, aí eu liguei, né? Porque eu disse, eu não vou digitar, vai perder muito tempo. Eu liguei, mãe, desde quando isso vem acontecendo? E o que é exatamente que está acontecendo, né? É preciso que a gente também veja dessa forma. Não, porque foi ontem na educação física, não sei o que. Eu disse, mas desde quando vem acontecendo? Tornei a perguntar. Não sei. Eu disse, então pronto, amanhã eu converso com sua filha, eu vou conversar com quem está cometendo bullying, a gente vai conversar, porque é o que precisa, a atitude da escola é essa. Chama a pessoa que está sofrendo bullying, depois chama quem está cometendo, né? E é dessa forma que a gente age. E aí quando eu chamei a menina, que ela foi explicar, foi num jogo, uma única vez que aconteceu. Tinha acontecido só naquele dia, no dia seguinte, porque ela não sabia jogar, e todo mundo, por dela ter errado uma bola, aí os outros xingaram. Mas aí foi aquele único momento. Mas já aconteceu outras vezes? Não, tia. Disse, então, meu amor, tá bom. Quem for os coleguinhas, foi conversar com os colegas para que não fizesse mais isso, mas isso não é o bullying. A gente sabe que o bullying é com vários acontecimentos, não é? Então é preciso também que as famílias entendam o que é o bullying de verdade, não é? E aí a questão de ouvir o filho, de entender o que foi que aconteceu e de também não dar importância, porque o que é que a pessoa que comete bullying quer? Público, chamar a atenção, ser aquela pessoa em destaque, eu sou o tan, né? Eu tenho muita gente que, todo mundo tem medo de mim, né? Quando o senhor falou a questão de quando sofreu bullying, é grandão, então não tinha medo do tamanho dele, então ele quer público. Então, a partir do momento que a mãe escuta seu filho e orienta meu filho, mas mostra ele também a se aceitar do jeito que ele é. Você não é isso, você concorda com essa pessoa? Que você é gorda, que você é isso? Não, mas você não está se sentindo bem assim? Também a questão de estimular. Porque vai em casa, a mãe diz, pois a mãe nós vamos lá, e age de uma forma agressiva, e vai todo mundo ser agressivo, e todo mundo vai ficar na ignorância, não é? A gente sabe que é preciso ouvir e orientar nossos filhos em casa. Claro que a escola tem também suas ações, né? A gente, como a irmã falou, as escolas se preocupam sim. A escola Chapeuzinho Vermelho, a gente trabalha as aulas de orientação humana, que era religião, né? A gente trabalha o projeto Valores, do início do ano ao fim. A gente traz os valores, né? Para a criança aprender a amar, a respeitar, o que é amizade. E a gente vem trabalhando de 15 em 15 dias um valor. Só que nem muitas vezes na família, o que você construiu quando chega na família é destruído, né? Desconstruído. Porque você ensina que é preciso respeitar o coleguinha, que na hora que ele, se ele fizer alguma coisa com você, chama a tia, a gente vai conversar, para agir no diálogo, né? Não na agressão. Mas é chegar, por que você não deu também? Você poderia ter empurrado, você poderia ter... Então, é a família mesmo que precisa ter consciência e instruir direitinho os seus filhos, né? Boa tarde. Eu queria poder voltar no tempo e encontrar uma menininha com a cabeça baixa na carteira, chorando, e dizer a ela tudo o que eu sei hoje. Não se importa. Isso que elas estão falando não é quem você é. Eu queria poder voltar no tempo, olhar para mim
e dizer, para com isso, Vanessa. Esse apelido é talvez uma frustração da pessoa que está descontando em você. É a fraqueza dela, que ela não consegue guardar nela mesma, que está refletindo em você. O problema não é em você, porque isso é sofrer bullying. É quando você se sente numa escuridão. Você não consegue fugir daquilo porque aquelas palavras, elas vão na sua alma. Desculpa, me emociono quando eu falo nesse tema porque eu passei a minha adolescência inteira em escola pública e sofrendo isso, apelidos. Eu sempre fui a gordinha da sala e eu sofri muito. Hoje eu dou aula para meus alunos e eu digo para eles o seguinte: se valorize, tenha autoestima, tenha autoconfiança, porque se você souber quem você é, se você descobrir quem você é, se você souber o valor que você tem, ninguém vai lhe atingir, nenhuma palavra vai atingir você, porque é assim que a gente luta contra o bullying, na escola e em casa, preparando nossos filhos com essas palavras: se defenda da seguinte maneira: a ofensa volta para a pessoa que ofendeu pelo silêncio, pela sua tranquilidade. Boa tarde, pessoal. É muito interessante esse momento que Regina propôs, né? Eu, enquanto assistente social, tenho uma preocupação com essas questões, né? E não sei se por coincidência ou por providência, né? Eu estou com um projeto na faculdade, um projeto de extensão chamado Escola e Universidade, o Caminho da Cidadania. E esse projeto de extensão tem por objetivo trazer esses temas, né, que estão previstos nos padrões curriculares para discutir exatamente bullying, cidadania, democracia, gênero, respeito, né, diversidade e tudo mais. E aí, assim, há uma preocupação muito grande, um entendimento, enquanto profissional, de que todas essas questões têm uma relação direta com o sistema que a gente vive. Porque não é só individualizar o problema na escola e na família, mas o capitalismo, ele impõe uma cultura de disputas. Disputa e padrões. Padrões de beleza, padrões de riqueza e de pobreza, né? De especialidades e tudo mais. E aí, como vocês, eu também sofri bullying, não por ser gordinha, mas por ser muito magra, né? Na escola, eu passei a minha fase do nível fundamental 1 sofrendo bullying e não sabia entender. Eu sempre fui muito chorona por conta dessas situações. E aí, ao me tornar assistente social, eu passei a perceber o quanto é importante o nosso papel na sociedade e contribuir nesse diálogo da formação do ser humano, né? Trazendo debates acerca de quem você é e onde você está. E principalmente fazendo críticas a esse sistema. A gente faz muitas discussões no âmbito da faculdade, né, acerca dessas questões, de que o capitalismo ele é violento, ele é agressivo com as pessoas. E de que as famílias elas também são vítimas desse processo. Porque eu não quero saber quem você é, eu quero saber se você tem o melhor celular. E isso é uma violência muito cruel. Isso é algo que vai no íntimo da pessoa. Então você é categorizado pelo seu status social, você é categorizado pela sua forma de se vestir. A moda hoje, ela gera uma violência muito forte nas pessoas, né? E aí isso é levado para o âmbito da escola, né? Porque a família muitas vezes não tem essa capacidade de filtrar, porque ela também é vítima. A todo momento a mídia está dizendo: você tem que ser, você tem que estar, você não é ninguém, você só vai ser quando você tiver. Então essa cultura e esse sistema capitalista, ele viola os princípios fundamentais da pessoa humana. E aí esse debate, esses momentos que são extremamente relevantes, eles têm que sair, né, pelo meio do mundo. E as escolas, elas têm essa função social de discutir, de debater e de apoiar também as famílias, que muitas vezes nem entendem o que é o papel da escola. A escola tem o papel
de complementar a educação. Jamais a gente tem essa obrigação de educar. E aí, como é difícil educar? Eu tenho um filho de quase 3 anos, e aí eu sempre tive uma visão de educá-lo numa perspectiva de respeito, né? De respeito a ele enquanto sujeito em formação. E aí, meu primeiro dilema enquanto mãe foi explicar para ele por que eu usava maquiagem. E aí eu chegava para mim e disse: mamãe, eu quero usar batom. E aí eu não podia dizer que homem não podia usar batom. Porque assim eu estava sendo violenta com ele, dizendo a ele: não, homem não pode. E aí eu fiquei pensando, eu digo, o que é que eu vou dizer a meu filho para educá-lo numa perspectiva de entender enquanto ser humano? Aí eu disse: Antônio, palhaço usa batom. Vamos ser um palhaço? E aí eu entendi para mim e passei a pensar que eu não posso dizer que mulher usa isso, mulher usa aquilo, que homem é assim, que mulher é assim, mas e criar um padrão para ele. E eu disse: você é um palhaço. E toda vida que eu vou me maquiar, ele diz: mamãe, eu quero ser palhaço. Né? Então, educar é uma tarefa difícil. E as nossas famílias, muitas vezes, elas estão despreparadas. E as escolas, elas acabam tendo que assumir uma responsabilidade sozinha. Então, esse dilema que todos vocês estão vivenciando é preciso ser repensado, é preciso ser dialogado, sim. Como é teu nome? Darlane. Darlane, você colocou algumas coisas que eu acho muito importantes e que eu estava prevendo colocar, mas você colocou já. Primeiro, que modelo de família é esse que nós temos, né? Quando eu recebo os alunos na universidade, eu começo a dar aula, eu procuro saber quem são eles, de onde vêm. Do sítio tal, de São José de Piranha, de Bonito de Santa Fé, de Palmiri, são de vários lugares. E aí eu faço uma pequena genealogia para eles compreenderem o papel deles na universidade, a importância que eles estão tendo naquele momento de usufruir de um bem público, que é o ensino público gratuito lá na UFCG, e que estão tendo uma oportunidade de construir uma nova história. Aí eu disse: olhe para o seu pai. Qual é a formação do seu pai? A maioria dos pais não tem uma educação formal. Olhe para os seus avós. Quanto mais você recuar no tempo, você vai cair num mundo de pessoas analfabetas, porque não tinha educação, a educação não chegava nos lugares, e elas tinham que trabalhar, não poderiam estudar onde tinha educação, e aí, na medida que você recua, você cai na escuridão. E aí, se você pensar no país, quando você recua no país, até 1808, quando Dom João VI chegou ao Brasil, o que é que nós tínhamos? Escuridão. Uma educação jesuítica para poucos e para aqueles que são iniciados. O restante da população não tinha educação, portanto não tinha modos de civilização, não sabia o que era respeito, simplesmente tinha que obedecer ao Senhor. Então a nossa educação ainda é uma educação patriarcal, senhorial, da qual nós ainda não conseguimos nos livrar hoje, no século XXI. Né? Tem muita gente aí que se submete a trabalho escravo. Será que é porque elas gostam disso? Não. É por extrema necessidade, porque o capitalismo, enquanto ele engorda financeiramente uns, ele massacra e esmaga outros de uma forma cruel e são descartáveis. As pessoas que são esmagadas são descartáveis. Elas não precisam existir, porque há um exército de sobra aí. Então, quando você coloca o capitalismo, você colocou, então é preciso a gente compreender que no mundo capitalista existem os que lucram com a perda da maioria, né? Então, o problema é de sistema. Mas quando se coloca a família é responsável por educar. Que família? O meu pai e a minha mãe, que não tiveram a educação que eu tenho, o pai dele e a mãe dele, que trataram de forma grosseira, batiam neles como se bate em animal. Quer dizer, antigamente. Então, como é que nós vamos hoje preparar os nossos filhos se nós já apanhamos dos nossos pais, os nossos pais apanharam dos pais deles, e assim você cai numa profunda falta de civilidade. Então, eu acho que o debate deve ser entre nós, como é que nós nos civilizamos hoje. Você falou uma coisa aí que, se a gente for colocar do ponto de vista da liberdade, por que o menino não pode usar batom? Porque batom é coisa de mulher? E quem disse que batom é coisa de mulher ou coisa de homem? Batom é um artefato que você pinta
Você pode pintar a testa de batom e sair e pronto, a minha moda agora é pintar a testa de batom. E daí, né? Então, que tipo de família nós somos para exigir da outra família que cuide assim ou cuide assado dos nossos filhos, dos nossos, né, daqueles que vivem com os nossos filhos. Então a gente precisa discutir muito. Nós somos uma sociedade que criou agora um bocado de estatuto do idoso, estatuto da criança e do adolescente, mas eu não discuti na universidade. Você não discutiu. Ninguém aqui discutiu esses estatutos. Um grupo de pessoas foi lá, fez, e aí disse, agora vai ser assim. Como se a gente lida com adolescentes extremamente vulneráveis, né, do ponto de vista social? Então, como é que a gente vai aplicar um estatuto dentro de uma realidade em que a civilidade ainda não chegou? Mas, você falando, meu pai e minha mãe têm 4º, 5º ano. Minha mãe já falecida, Gildemar. Mas eles nos criaram que a palavra-chave era respeito. Lá em casa a gente não podia falar alto o respeito a eles. Eles só faziam olhar, a gente já se sentava. Eles não batiam. Eu nunca levei como se diz, uma pisa. Eu levei umas palmadas, porque danada merecia. Mas uma pisa grande a gente nunca levou. Mas papai, lá em casa, não podia dizer um nome feio, como dizer. Não podia falar. Nome feio lá em casa ninguém falava. Eu jamais podia. Meu irmão falou um dia o nome diabo, a mamãe já realmente deu uma palmada nele, forte. Porque não podia falar o nome feio, porque tinha que respeitar dentro de casa. Lá fora, brincadeira, a gente até brincava. Mas dentro de casa, ali acabou-se. Mas existia uma coisa dos mais velhos. Existia o respeito. Que eu acho que isso é muito importante. Certo. Mas e o respeito dos mais velhos com os menores, né? Nós tínhamos respeito pelos mais velhos. Eu morria de medo do meu pai, porque se eu errasse, eu apanhava. E o respeito dele para comigo, para com a minha ingenuidade, para com a minha, meu processo de conhecimento do mundo. Se eu dissesse um palavrão, eu podia estar repetindo alguma coisa. Eu apanhava por não conhecer o que eu estava fazendo. Então, muitas vezes nós não somos instruídos dentro de casa. Então, eu não respeitava meu pai, eu morria de medo dele, entendeu? Então, era uma questão isso é uma questão semântica até, né? Minha mãe não, minha mãe já era mais maleável, tinha um coração maior, tinha o lado feminino dela, compreendia mais do que o lado do meu pai, que foi criado com um pai racista, misógino, um pai homofóbico. Se o meu avô saísse e passasse um negro, ele voltava e disse, hoje o dia não presta. E não era ele, era todos, o pessoal da geração dele, e para trás era pior, para trás se batia, entendeu? Então, são essas pessoas que estão na nossa árvore genealógica que deixaram nós aqui num beco sem saída. A gente precisa encontrar uma saída para isso, né? E precisa encontrar de uma forma bem discutida, bem debatida, para a gente de repente não começar a impor regra sem que os outros discutam essa regra que a gente acha que é a melhor. Assim, eu me identifiquei bastante com a fala da Vanessa. Eu acredito assim que dentro de casa é o lugar que muitas vezes você mais sofre esse bullying. Muitas vezes quando você chega em determinados lugares, é diferente a recepção, a acolhida das pessoas. Eu sofri muito bullying dentro da minha própria casa, mas sempre olhou para a minha boca e disse que eu tinha a boca grande. E assim, vocês imaginam, eu morava num sítio, as salas super lotadas, e eu sentava lá atrás. E assim, eu tinha tanta vergonha quando eu falava, porque eu tenho os lábios grossos. E assim, durante muito... Hoje é os batom vermelho que dá um destaque, né? Mas durante muito tempo eu não usava. Eu não usava porque quando eu chegava, porque eu ia falar, eu sentava sempre lá atrás. E sempre tem a professora, sempre dá a oportunidade da fala, né? E sempre quando dava muito tempo, eu ficava assim, ó. Porque eu dizia, eita, bicho na boca grande. E assim, vinha mais de casa. Do mesmo jeito com o cabelo pichain, cabelo ruim.
E assim, o cabelo não faz nada com ninguém, né? Mas o que a pessoa diz? Cabelo ruim. E muitas vezes dentro de casa, a mãe diz a boca é feia. Aí quando você sai, diz, nossa, morena, que lábios, hein? Morena, puxa, uma baita de uma boca, viu? Eu acho que tem gente que coloca preenchimento labial, né? E vejo que foi um trabalho que eu fiz durante muito tempo. Hoje, gente, olha aí o batom vermelho, ó. Veja que foi um trabalho que eu fiz, mas foi dentro de casa, do mesmo jeito como educadora. Quantas vezes o pai não vem, olha o boletim do lado da professora, eu presencio isso muitas vezes quando eu trabalho muito tempo com educação e vejo isso. Muitas vezes o pai chega e diz, tirou 5, Pedrinho. Professor, ele há muito tempo que tira essas notas, que ele é burro. E diz o nome na frente do filho, nomes pejorativos, e aquilo ali agride ele, aquilo ali faz ele se sentir mal. E muitas vezes quando ele está ali, que ele escuta os colegas dizendo, não, eu tirei 7, eu tirei 8, ele tem vergonha, ele se constrange de dizer a nota dele, porque a própria mãe falou em público, olha, é isso. Muitas vezes no balé, minha gente, quantas vezes uma mãe me procura para fazer aula, eu trabalho com balé, e tá aqui, ó, segurado na mão da menina, diz, ó, professora, ela é gordinha, tem jeito, dá certo, porque ela é gordinha. Então ela, tô colocando para ver se ela perde quilo. E a nutricionista, e o nutricionista diz, precisa fazer um trabalho de atividade física. Não é, porque ela é gordinha, né? Tu acha que dá certo, professora? Gente, a criança do lado. Imagina aí. Como é que a criança faz aula? Vem tantas crianças magrinhas e ela ali. Aí, esse ano, eu recebi uma aluna que ela é bem fofinha. Ela é gorda, né? Tem que dizer o nome. E ela é gorda, a mãe dela disse assim, a mulher, a Amna dança. Gente, a Amna faz coisa que eu não tenho condições de fazer. Dança todo tipo de dança. E ela é bem gordinha, linda, a coisa mais linda. Aí um dia a mãe dela disse assim, mulher, eu fui comprar os acessórios de balé pra ela. Não tem nenhum, porque ela não é gorda. Não tem um lugar da menina, professora. Porque eu digo pra ela, vai fechar essa boca, deixa eu dizer, vamos mamar comer. Aí eu disse, mas ela é tão linda. Aí quando ela começou a fazer aula, aí tem uma parte da aula que as crianças fazem individual os movimentos. E ela toda envergonhada. Eu digo, mulher, gente, pelo amor de Deus, eu não consigo fazer essas coisas que essa menina faz. Ela faz a escala de todos os lados. Escala lateral, escala de frente. E assim, tem gente que não consegue fazer magra. Eu digo, mulher, tu é linda. Professora, mas eu posso ser uma bailarina? Claro que pode. Pode ter bailarinas de vários biotipos, com 36, com 38, com 40, com 50. E veja que deu up na menina. Já era diferente. Veja que ela vai passar, ela acha que está balando. Então, aquela autoestima precisa vir dentro de casa. Olha, minha filha é gorda. Sim, não está naquele peso padrão. Mas quem disse que ela não pode ser bailarina? Quem disse que ela não pode ter destaque? Quem disse que ela não pode ser uma Gisele? Que é uma das grandes bailarinas, né? Então, eu vejo assim, que muitas vezes precisa vir de casa. Se a mãe, ela educa com aquele negócio, fala, você é uma negra linda, Vanessa, sua boca é linda, Vanessa. Eu vou sair dali, minha gente. Quando ela olhar para mim, mas minha filha, sua boca é grande. Sim, e linda. Então, veja que tem que ser de casa. Então, isso aqui é importante. Mas eu acho que as pessoas, por exemplo, quando a escola promove uma palestra, como uma livraria, ou alguém promove um simpósio, ou outra coisa, seminário, eu acho que os pais são peças fundamentais para ouvir, entende? Porque às vezes falta a orientação. Mas eu acho que o conhecimento ele tem que ser buscado e é sempre bem-vindo, né? Então, acredito que seja mais ou menos isso. Como é teu nome? Vanúbia, veja bem. Vocês viram que quando eu fui fazer o meu relato, eu tremei a voz. Veja, eu tenho 38 anos de idade e até hoje isso me afeta profundamente. Eu não posso falar sobre o assunto publicamente que quase choro. Com você foi diferente. Você ri, você superou de uma forma que você fala, você faz piada, você faz todo mundo rir. E veja bem, aí eu vejo que existem níveis, existem processos individuais, não é verdade? E isso aconteceu comigo há 25 anos atrás e hoje ainda me afeta profundamente. E talvez, de alguma forma, me afete para o resto da minha vida. Talvez vá refletir na minha filha. Também tenho uma filha de 3 anos, eu tenho muito cuidado com ela. Sabe, talvez isso tenha causado alguma sequela no meu subconsciente, que quando a minha fala, quando eu disse, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu voltaria. Mas
eu percebi, quando eu te vi falar, que isso ainda está em mim. E de alguma maneira você superou maravilhosamente isso. Parabéns. Fala um pouquinho o que você passou. Tá ligado. Boa tarde. Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Ellen. E quando a Regina me chamou para fazer parte dessa roda de conversa, eu confesso que antes de vir para cá fiquei muito ansiosa. Eu sempre fui muito ansiosa desde pequena. E a primeira coisa que o meu pai falou para mim quando soube que isso seria transmitido ao vivo, ele disse: Ellen, por favor, você vai maneirar, não vai? Você não vai falar o que você não deve. Tadinho, até hoje ele tem marcas. Os meus pais, quando eles descobriram que eu estava sofrendo bullying, eles ficaram correntes por dentro. Porque eles não sabiam. Nem eu sabia, era muito nova. Isso não tinha nome na época. Infelizmente marcou muito. A minha mãe ficou de coração partido porque teve um dia que ela chegou pra mim e perguntou: por que você não me contou? Por que você não disse pra mim? Eu só virei pra ela e disse: eu tinha medo demais. Infelizmente marcou sim. Só que eu tento não voltar no passado e ficar relembrando essas coisas. O que importa é agora. O importante é agora pra mim. Só que eu pretendo não esquecer dessa experiência. Foi ruim, mas eu vou tirar proveito dela. Graças a ela, sou outra pessoa agora. Uma grande leitora. Uma grande amiga, uma grande leitora. Pedagogia. Lá na FASP, na São Francisco. Parabéns, Ellen. Eu, assim, escutando aqui o depoimento de Vanessa, o depoimento de Ellen, o depoimento de todas as pessoas aqui que apresentaram alguma forma de bullying que passaram. Eu acredito que todo mundo passou. Todo mundo passou, seja num grau de intensidade maior ou menor. Mas eu me retrato aos vários testemunhos ao de Vanessa. Não dando importância mais ou menos, mas porque, como eu achei bonito quando ela disse, como eu queria, com a maturidade que eu tenho hoje, voltar para aquele momento e poder ser acalentada por mim mesma, com a maturidade que eu tenho hoje. Então, assim, o que é que a Vanessa, você, naquele momento, hoje, se retratando para aquele momento, você pediu? Como eu queria um apoio, como eu queria uma ajuda, como eu queria uma pessoa da minha maturidade hoje para estar comigo naquele momento. Entendeu? Como ela colocou, que chegou para os pais que não contou, que nem ela sabia o que estava passando, pelos medos, pelas inseguranças, enfim, entendeu? Eu digo sempre, para quem sofre bullying, que todo mundo sofreu, e é claro, as marcas, porque precisa daquele momento ter um sustentáculo. E quem é esse sustentáculo? Que a gente se coloca como sociedade evoluída, né? A gente acha que é evoluída porque tem uma tecnologia, acredito que para o momento de ponta, porque a gente, hoje a educação tem uma expansão maior a nível de Brasil. Mas que sociedade é essa evoluída? Que falta na base, que é a família, a conscientização maior para agir em um momento desse. Essa necessidade de acolhimento nada mais é do que o papel da família. De você chegar, de você conversar, e a família escutar você, lhe acolher, não no sentido de dar troco, mas no sentido de empoderar-se a você e a seu filho, de sobressair-se com aquela situação,
dando a ele não reclamações, nem agressões, nem situações desse aspecto, mas do empoderamento, do ser quem você é, o sujeito da sua vida, entendeu? Se reconhecer como pessoa sujeita, capaz, entendeu? Independente das situações, entendeu? Então, assim, e esse é o papel da família, o papel de estar junto, o papel de colocar no colo, de ensinar, de dizer que você nem é magra, nem é gorda, você é linda porque você é assim. Uma vez eu escutei, que eu nunca mais me esqueço, e que isso faz tempo que eu escutei, que eu não mais me esqueço. Educar é, acima de tudo, amar. Colocando uma vírgula. Com muita polda no não. O que a gente diz? As famílias dizem sim a tudo que a criança quer. A criança, ela não passa a ter limite porque não é dado. Então, ela não sabe enfrentar situações difíceis, entendeu? Ela não sabe enfrentar situações difíceis porque ela não é moldada para isso. E quem vai moldar isso é o âmbito familiar, entendeu? Através de quê? Do amor, que dá o empoderamento, entendeu? A autoestima, o ser quem você é enquanto sujeito, e do não, que freia a criança e molda para que ela saiba se sobressair nas mais diversas situações que ela vai ser ou não, entendeu? E o empoderamento vai fazer com que ela se sobressaia isso. Então, assim, vivenciar o papel de família enquanto mãe e pai, é conscientizar essa sociedade que se diz ser moderna dentro desse conceito de papel de família, para realmente amar muito, para que a criança tenha autoestima, se empodere do ser, mas também frear muito, porque através do freio ela vai adquirir o respeito ao próximo, as diferenças, e aceitando cada um como é. É interessante nessa reflexão, nessas colocações que nós tivemos aqui, entender que cada um recebe e sobressai de uma forma diferente. Lá no Masters Gold a gente tem um projeto, o Café Filosófico, que a gente busca trabalhar essas questões com as famílias, juntamente com os alunos, para que possa passar, né, esse sentimento. O pai às vezes nem percebe que o filho está passando, mas ali naquele momento a gente faz uma encenação de uma situação. A partir dessa encenação vem um profissional da área fazer a discussão para que abra um espaço para diálogo, para que se coloque no questionamento. Porque é importante a gente entender que a receita que serve para um não serve para o outro. Não existe nada que a escola possa dizer, a partir de hoje o bullying vai ser tratado assim. Não. Eu lembro de um caso que eu sempre acho interessante. Tem um menino lá que tem o mesmo sobrenome que eu. E de uma forma bem sutil, ele chegou morrendo de chorar na minha sala, porque estavam dizendo que ele era uma formiga, né? E naquela hora lá, sei lá, que tipo de inspiração me deu assim, rapaz, mas olha, eu também sou formiga. E aí quando alguém mexeu com você quer saber? Eu sou família da dona da escola. E nunca mais aconteceu. Quer dizer, foi uma besteirinha que na hora deu certo. Mas podia não ter dado. Podia ser preciso uma atuação mais forte. Né? Claro que, paralelamente a isso, eu fui lá no coleguinha que estava mexendo e fui conversar. Fui perguntar se ele gostaria que alguém falasse dele, daquela forma e tal. A gente vai fazer as conversas que a gente acha necessário. E reforçar, saber que muitas vezes só a nossa conversa não é suficiente. É preciso fazer os encaminhamentos para buscar apoio psicopedagógico, apoio psicológico e adiante até que a gente encontre a raiz da questão e as possíveis soluções. É realmente um problema sério e que precisa de muito apoio, mas que precisa de muito amor. Isso, e lembrando assim, também a professora falava antes ali, esse fortalecimento que a criança precisa ter para enfrentar essas coisas. Porque antes alguém lembrava, nos relacionamos com pessoas de diferentes, por exemplo, culturas, ensinamentos, né? As crianças vêm, por exemplo, para a escola, vamos supor, né? São diferentes, né? Então, isso também fora do nosso alcance, né? Mas aí o que é importante? Fortalecer a criança, voltando à família, que
não é que a gente quer dar essa responsabilidade toda para a família. Também não é isto. Mas que tem um papel fundamental na educação, com certeza, né? Para que a criança possa já também vir de casa fortalecida para poder enfrentar essas coisas. Isso é muito importante. Essas diferenças, essas coisas que acontecem, algumas coisinhas, quem é que lembrava antes? Até era coisa, acho que era tu, né? Não era tanto uma coisa, né? Mas que às vezes para a criança pode se tornar, né? E isso vai fazer um pouco, vai dar um choque para a criança, né? Mas aí também sabendo lidar, e a criança então fortalecida, e saber enfrentar, e saber resolver conflitos, isso aqui é muito importante, que a gente tem que trazer bem presente na nossa vida, para todos nós. Enfrentar conflitos, saber enfrentar conflitos. A gente não precisa partir para a ignorância, ou para dar soco, ou não sei o quê, né? E o dom da palavra, a palavra é muito importante aí. Ter a palavra certa, dizer, olha, chegou até aqui e pronto, né? Então a sabedoria, aí claro, vem, é de leitura, é de ensinamentos da família, enfim, da escola, né? Todo mundo dando esse fortalecimento para a criança. A gente está falando mais de criança porque as crianças é que sofrem mais, os adolescentes é que sofrem mais. Mas nós também, né? A gente não precisa partir para a ignorância, como é que se diz, para se sair bem, né? Não precisa ser. Né? E outra coisa, então, esse fortalecimento, esse saber se sair bem, com delicadeza até, com humanidade também, né? Não partir não fazer com ignorância. Né? Na fala de Vanúbia, da colega ali, Vanessa, e essa aqui, amiga de Bianca, de Beatriz, não sei se ela está lembrada, foi colega de turma de Beatriz. E eu lembro, Ellen, do início, quando vocês se tornaram amigas no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, que Beatriz chegou assim falando sobre você, o carinho que ela tinha, entendeu? Por você dentro da escola. A fala de Vanúbia, quando ela falou que sofreu bullying na família. É interessante, quando Vanúbia abordou isso, porque nós estamos também para debater escola, família, né? E no trabalho, é verdade, as famílias fazem muito isso com os filhos, mas não reconhecem que estão cometendo bullying com o seu próprio filho. Não é interessante? A mãe pode dizer, mas é porque tem muito isso, o instinto da mãe. Eu posso dizer o que eu quiser com meu filho, mas lá fora não. Mas se muitas vezes os coleguinhas da rua, os vizinhos, estão ouvindo a mãe dizer, se acham com direito de dizer também. Não é? Então a família precisa também entender, olha aí, Vanúbia conseguiu se superar, procurou uma motivação, mas ela poderia estar aí numa jovem que não tivesse seguido o sonho dela de dançar, de buscar, de ter continuado. Ou teve essa até cortada a boca, né? Pois é, então, mas veio de dentro de casa. E aí, Vanúbia, eu lembro, e você também, quando professora da escola, acho que você lembra de um fato, eu não vou citar nomes, mas nós tínhamos um caso na escola que a criança em casa, ela, diariamente, o que ela escutava, vem aqui nega não sei de quê, vem aqui nega do cabelo ruim não sei o quê, na escola, e ela sofria tanto em casa, e a menina começou a inventar que na escola estava sofrendo bullying. E aí a gente sofreu bastante, porque a gente ficou entre a professora e essa menina, por motivos que a gente depois descobriu, o motivo por que a mãe estava inventando que ela estava sofrendo bullying na escola, porque não estava. Os coleguinhas da sala diziam que aquilo não estava acontecendo, a professora dizia que aquilo não estava acontecendo, mas aí colegas que moravam vizinhos, mas tia, e o que é? Por que ela está achando ruim? Está dizendo que aqui na escola ninguém chama não, mas eu escuto muito ela ser chamada em casa. Né? Vizinha, colega da mesma sala, mas moravam na mesma rua. E ela disse, mas a mãe dela diz tanto isso com ela, mas aqui na escola ninguém diz. Né? Então a família diz, mas não reconhece que está. A Vanessa conseguiu também, eu acredito, Vanessa, eu não conheço você, né? Eu estou conhecendo agora, mas eu acredito que você tá carregando até hoje o que você sofreu na sua infância, mas conseguiu se superar, conseguiu uma motivação por apoio da família, eu acredito que foi, né, Vanessa? Teve uma família que apoiou, que soube instruir para que você desse a volta por cima, né? E Ellen procurou também se superar no que passou, né, Ellen? Mas aí Ellen falou de um ponto bem importante,
importante que eu lembro que quando Ellen falou da questão de que tinha medo. Ellen sofria bullying, mas tinha medo. E esse momento aqui também serve para que a gente acorde quem estiver sofrendo bullying. Está nos assistindo, né? Pessoas que podem estar nos ouvindo, que de repente está sofrendo bullying. Mas aí precisa superar o medo, como Ellen. Não precisa ter medo. Procure uma pessoa de sua confiança, que seja na escola, um professor, que seja seu pai, porque às vezes é o medo de dizer ao pai e à mãe e a forma que o pai e a mãe vai reagir. Não é, Ellen? Às vezes, talvez ele tenha medo de comer, mas minha mãe e meu pai vai brigar lá na escola, vai fazer não sei o quê, e eu tenho medo da reação. Então, conversa com o professor, conversa com uma pessoa que você tenha confiança, um colega, mas tem que colocar para fora. Porque o que nós estamos vendo muito hoje é os jovens cometendo o quê? Suicídio, por conta do bullying. Ou ele tira a sua própria vida, ou ele pega uma arma e vai destruir a vida de outras pessoas, como eu vi recentemente, domingo, eu estava assistindo o Fantástico, e um caso de um rapaz que invadiu uma escola e saiu atirando, né? Saiu atirando, eu não sei vocês assistiram. E no nosso Brasil, eu até notei aqui pra gente não esquecer, por que esse 7 de abril? Por conta daquele caso do jovem de 23 anos que invadiu uma escola municipal no Rio de Janeiro e saiu atirando à torta e à direita e acabou matando, tirando a vida de 12 crianças, de 12 alunos, né? Então, por isso que no Brasil, o Dia Mundial do Bullying é comemorado em 7 de abril. O caso da escola, que foi no dia 7 de abril de 2011, a escola que foi no Rio de Janeiro, ficou conhecido como Massacre do Realengo, né? Não sei se vocês recordam. Então, é por isso que no Brasil é comemorado no dia 7. Mas aí, talvez essa criança, esse jovem, não teve a coragem que Ellen teve de chegar para a família, mesmo com medo, mas é preciso dizer. E dizer, pai e mãe, não vamos agir com agressividade, a gente vai resolver, vamos buscar uma forma bacana para resolver. Mas se não diz, termina criando esse ódio dentro de si, ou tira sua própria vida, que tem muitos jovens, porque o suicídio hoje está assim, como a gente está assistindo uma conversa antes, e dizia assim que o suicídio primeiro era com pessoas de idade, né? Mas hoje o suicídio é com crianças, com jovens. E muitos deles vêm por conta da questão do bullying, do ter. Eu quero ter, minha mãe tudo me deu, agora minha mãe não quer mais me dar. Então ele se sente inferior a todo mundo, no mundo do desespero, e termina achando que a solução é tirar a sua vida. Então é muito importante a questão das famílias dizer não, né? Tem que dizer não, nem tudo a gente tem que dizer sim para o filho e dar tudo que o filho quer. Porque aí é onde vem a questão do desespero. Na hora que ele se vê sem o que ele quis, ou então, ele nunca escutou não. Mas aí na hora que a mãe resolve dizer um não, por ele não estar adaptado a isso, ele acha que o mundo acabou-se. Então vou tirar a minha vida. Ou então vou tirar a vida do outro. Você acha com direito de tirar a vida do outro, né? Assim, eu sempre, sofri esse tipo de bullying que eu falei para vocês, e teve outros também. Assim, quando eu citei minha mãe, assim, eu sempre procurei ver isso de outra maneira. Então, assim, minha mãe, ela não demonstra carinho, gente. Para vocês terem ideia, faz tempo que eu faço organização de balé, o balé clássico, faz tempo que eu estou nessa carreira, né? Minha mãe nunca me assistiu dançando balé. Ela sempre diz, Vanúbia, eu vou mangar de tu. Vanúbia, tu tá fazendo preservado. É o jeito dela, gente, é o jeito dela. Minha mãe nunca me viu dançar balé. Nunca me viu. Ela é engraçada, a gente nessa, ela sabe disso. Nunca eu tive assim o prestígio, a honra de vestir uma roupa de balé e minha mãe tá na plateia. Eu não sei como vai ser isso um dia. Porque ela sempre diz isso, vou mangar de você. E assim, eu sempre procurei, não assim, ver isso, minha mãe me odeia. Minha mãe é péssima. Não, é o jeito dela. Ela tem um jeito diferente de demonstrar carinho, de amar. Na verdade isso. Sua mãe é pra fazer, minha mãe é uma peça presa. É porque você não sabe as histórias, né? Assunção, todo mundo sabe essa história. Então, assim, minha postura sempre foi diferente. A postura do diálogo. Eu sempre gosto de conversar. E quando eu converso sobre algo que está me incomodando, quando você fala, quando você expõe, aquilo vai ser mudado. A postura vai ser diferente. E isso eu queria tocar também a questão da postura de casa, o inverso. Quando você é amado, o livro O Extraordinário. O menino foi tão amado que quando ele sai para o mundo, ele não é impactado com preconceito, porque vê que ele é estranho. Eu sempre gosto de citar, quando eu falo sobre esse tema, de uma experiência que acho que foi em 2010, logo quando eu comecei a lecionar, que eu estava numa determinada escola e veio um rapaz fazer um evento de final de ano.
E a diretora disse assim, olha, eu quero todas as turmas envolvidas nesse espetáculo, não quero ninguém de fora, quero que todo mundo apareça. E esse rapaz veio coreografar e tal, veio com um tema muito bonito, uma peça muito bonita, só que tinha uma menina que era deficiente. Algo foi que ele fez. Todo mundo, inseriu todo mundo em cada quadro, o espetáculo belíssimo. Faltava uma menina, e a diretora disse, eu quero todo mundo nessa peça. E ele disse, olha, tu vai levar uma placa com o nome Fim. Veja, ela só tinha uma perna, a outra era aqueles ferros, né? Não sei o nome, né? E no final era para a menina vir, manquejando com o nome Fim. Minha gente, as professoras se revoltaram. Minha gente, como é que ele faz isso? Todo mundo se revoltou de se colocasse outra coisa. Porque quando ela andava, dava para ver, né? Andava com dificuldade, porque a menina já tinha passado por 3 cirurgias já. E todo mundo se revoltou. Chegou a mãe da menina. Disse, assim, o que é que minha filha vai fazer? Ele disse, sua filha vai entrar com uma placa com o nome Fim no final do espetáculo. Assim, não disse como eu estou dizendo, né? Disse, ela vai entrar com uma plaquinha com o nome Fim no final. Tá certo. A mãe foi para casa, tinha algumas pessoas que se revoltaram, né? A mãe fez uma roupa belíssima para a menina. A mãe ensaiava essa entrada em casa, a menina entrando. Só era isso que a mãe fazia. Fez uma roupa belíssima, uma maquiagem, um enfeite de cabelo. Gente, no dia, quando essa menina entrou, gente, todo mundo aplaudiu, ficou de pé. E veja que a família não ficou como coitado. Que preconceito, colocou um papel desse. Veja que quando os pais, a família age, o inverso, também aquilo ali vai ter um efeito gratificante. E assim foi? Deixa eu colocar uma coisa. Primeiro, parabéns. Parabéns porque você colocou assim... Você disse, né, que era o jeito da sua mãe não saber demonstrar amor. É o jeito dela amar, mas ela não sabia demonstrar. Então, assim, eu tô dando parabéns pra você porque é uma superação. Entendeu? Pelas características, você hoje vai para ser retraída, encabuladinha, com vergonha, com medo, por tudo que passou. E tá aí, autoestima, bem, tranquila, entendendo o contexto familiar e entendendo mais que dentro toda aquela perspectiva era o jeito da sua mãe amar. Então, nessa construção de vida que você se formou enquanto indivíduo, com certeza não tem que sua filha, você tiver uma filha, vai ser tudo muito diferente. E na hora que ela estiver na plateia, você tá aqui gritando, achando o máximo, entendeu? Passando ali, é como já chora. Mesmo que de uma forma direta você não sentiu este amor de sua mãe, que mesmo sabendo que ela lhe amava, mas você contextualizou isso muito diferente, superou, e com certeza, na hora quando você formar sua família, você vai passar muito diferente para sua filha. O amar intensamente acima de tudo. Acima de gordinha, magrinha, de cabelo bom, de cabelo cacheado, não interessa. O amar incondicionalmente, impondo todos os nãos necessários para a construção daquele ser humano, entendeu? Para que ela possa realmente se fazer um indivíduo capaz de ter atitudes, entendeu, humanas para a construção da sociedade. Voltando um pouquinho antes, obrigada pelo que você disse antes, eu queria contar um pouco dessa experiência para vocês. Como foi que esses dias ruins começaram? Bom, eu sempre fui muito tímida, retraída, até hoje eu ainda sou bastante. É natural, e eu demorei muito para aceitar isso, que eu não era extrovertida, que eu não era muito, como direi, eu não socializava muito, era parte de mim, porque eu sempre fui um pouquinho medrosa mesmo. Minha mãe já percebia isso desde que eu era pequena, eu ficava acanhada com pessoas estranhas e diferentes. Quando eu entrei na escola não foi diferente para mim, foi terrível, porque eu tive que sair de casa e tive que começar a me desapegar da minha mãe, ficar em um ambiente que eu não conhecia ninguém e ter que esperar uma eternidade para voltar para casa. Mas, assim, não começou, como direi, na pré-escolinha, quando eu era muito pequena.
Na verdade, começou quando eu mudei de escola, porque infelizmente eu fui reprovada no segundo ano, eu não passei numa prova de matemática. E, bom, na época minha mãe não sabia, porque nós não tínhamos um diagnóstico, que hoje eu sei que eu tenho um diagnóstico psicológico diferente dos outros. Eu falo sobre isso um pouquinho mais à frente. Então, ela recebeu um conselho de uma professora, disse que seria melhor para mim, já que eu era tão acanhada e tão tímida, seria o ideal me colocar em uma escola pequena. Uma escola pequena, onde todos se conhecem, onde tem poucos professores, poucos alunos. E foi aí que começou a bagunça. Só fez piorar o meu medo de me aproximar de pessoas estranhas, de ser julgada, de apontarem no dedo. Infelizmente foi o que aconteceu. Zombavam muito do meu cabelo. Me chamavam de Juba de Leão, porque na época ele não era assim liso, ele era mais esvoaçado, infelizmente, sim. E como se não bastasse discriminar também a minha forma física, me chamando de Olivia Palito, ou Magricela, Varapau, também começaram a implicar por causa do meu atraso. Eu tinha dificuldade de acompanhar a turma. Eu sempre me atrasava com as lições, com textos. Não tínhamos o diagnóstico na época. Eu só descobri quando tinha 16 anos que eu tenho TDA, transtorno de atenção. Por isso que era tão difícil para mim algumas matérias como física, química. Só que na época eu não sabia. Então sofri bastante antes de... Eu ainda tenho esses problemas. Quer dizer que o nome é isso, é? O nome desse negócio que eu tenho é isso? E eu acho que eu passei pra minha filha, que ela tem um problema sério. E é grave. Tu és de onde? Sou daqui mesmo. Daqui mesmo, né? Eu podia dar um exemplo da minha filha para você. Fica à Eu vontade. tenho 2 filhas. Uma chama-se Bárbara, tem 18. Catarina tem 21. Bárbara está fazendo cursinho e é muito tímida. E Catarina tem 21 e era muito tímida. Ao ponto de ela pratica karatê, foi campeã brasileira e tal, eu levei-a para a TV Diário do Sertão. E a gente sendo entrevistado, agora vai falar, Catarina não falou, não apareceu de jeito nenhum, porque tímida, morria de medo. Eu disse, Catarina, você perdeu a oportunidade de se desvencilhar dessa timidez e de repente você começar a falar, ir para as entrevistas e falar, tomar a fala de mim e começar a falar por você mesma. Não tem quem faça. Aí passou no curso de enfermagem da UFCG. No curso superior, você é obrigado a apresentar seminário, e trabalho em grupo e não sei o quê. Aí quando foi um dia, ela disse assim, papai, agora já recente, fui convidada para dar uma aula. Minha professora me indicou que eu desse uma aula por ela. Ela era monitora, portanto já estava no estágio avançado de aluno, já era monitora da professora. E ela foi dar uma aula e ela disse que foi uma experiência tão bonita que ela queria ser enfermeira e professora de enfermagem. E eu disse, e você não era tímida? Não? Ela disse, não, mas eu adorei, agora eu sei por que você é professor. Né? Porque é muito bom quando a gente sabe uma coisa, a gente passa, as pessoas perguntam e a gente responde. Né? Então ela se sentiu bem, ela ficou muito satisfeita com isso. Né? Mas isso é uma coisa que é preciso que a própria pessoa descubra também. Né? Vai ter um momento na sua vida que você vai descobrir o seu caminho. Que o que o seu pai, sua mãe disser vão servir como parâmetro, mas não vão ser determinantes. Você é quem vai seguir a sua vida num determinado momento. Então você vai escutar de muita gente, faça isso, faça aquilo, mas nem sempre é o que você quer fazer. Então um dia você vai fazer o que quer fazer e aí não precisa mais de ninguém estar determinando. Né? Mas a Assunção falou uma coisa interessante desse bullying dentro de casa. Né? Por exemplo, essa Catarina, que é a mais velha, ela chegou para mim e disse assim, papai, eu tenho uma cabeça grande, eu digo, enorme, e você não corra nos becos estreitos que é capaz de você ficar enganchado. Então eu brinquei com ela.
E ela disse assim, ô papai, e o que eu faço para diminuir? Não tem jeito não, é usar o que tem dentro. Se você tem a cabeça grande, é porque você é muito inteligente. Eu, por exemplo, a cabeça chata, grande, cearense, então eu uso a minha inteligência. Onde eu chego por aí que o pessoal diz, essa cabeça chata, eu digo com muito orgulho, eu sou muito inteligente, tem muita capacidade aqui dentro, porque é grande. Aí ela, pensando desse lado aí, tá certo. Então pense assim, e não se preocupe não, quando você era criança, pequenininha, eu fui pro supermercado, aí faltou sacola, eu peguei o seu bonezinho e trouxe as compras. Então eu brinco com ela e ela brinca comigo, ela me chama de cabeção. E tem outros códigos que a gente usa conosco que funciona como brincadeira. Então elas, se alguém disser assim, ó menina da cabeçona, ela não vai se tocar porque a gente já brinca disso em casa. Entendeu? Então a forma de como a gente encara as coisas, muitas vezes tem a ver com o tipo de relacionamento que a gente tem em casa, né? E a irmã falou sobre a escola, o papel da escola, que é muito importante. A senhora trabalha numa escola particular, a Formiga também, numa escola particular, a Vanessa numa escola pública, né? Você numa escola particular, você trabalha com arte numa escola particular, você numa escola particular e eu numa escola pública, no caso a universidade. Então nós temos vários tipos de alunos, né? E o que você disse para o seu tipo de aluno pode não servir para o tipo de aluno da Vanessa, né? Então nós temos que analisar muito bem esse nosso universo. Então de repente você pode estar construindo uma solução para um contexto que não funcionará no outro contexto, entendeu? Então é por isso que a gente tem que debater muito e tem que preparar o professor. O professor hoje, ele não pode ser mais um cara que reproduz o livro didático. Se ele não entender de economia, de psicologia, ele não é expert, ele não precisa ter pós-graduação nisso ou naquilo outro, ele precisa compreender, ter uma visão geral, para ele não ficar mais atrasado do que o aluno que pode acessar o Google aqui rapidinho, mesmo que seja proibido usar o celular, ele vai no banheiro, vou já pregar uma peça nesse professor. Professor, o que é macroeconomia? Professor de língua portuguesa ou de qualquer outra matéria que não tenha a ver. Então, o professor hoje tem que estar preparado e ele tem que estar constantemente fazendo cursos, participando de debates. Disso que nós estamos fazendo aqui deveria ser uma obrigação, ter um espaço na carga horária do professor para que ele se qualifique. Aí vai dizer, mas não tem onde fazer isso. A escola arranja um espaço e convida as outras escolas e convida a gente que quer debater, entendeu? Então, como fazer, por exemplo, como é que eu trabalho na universidade algumas deficiências de conhecimento? É lendo, é com leitura. Então vai ter momentos que o aluno precisa conhecer um determinado autor, porque se ele não conhecer, ele vai ficar enganchado. E ele vai para frente, mas vai alguma coisa puxando ele para trás. Ele vai se esticar, vai ter uma hora que ele vai se quebrar. E é exatamente no momento em que você precisa do conhecimento. Eu digo aos meus alunos, não sou eu que reprovo você com a nota. É o mercado de trabalho quando você terminar aqui. Então eu posso lhe dar 10 e você não pisar nem aí, estou nem aí. Agora, você precisa estar aqui, fazer o que tem de fazer, as tarefas. É chato? É a obrigação, é como funciona o sistema. Se mudar o sistema, aí sim, aí a gente vai se adaptar ao sistema. Mas por enquanto é um tipo de nota assim, assim, assim. Né? O primeiro dia de aula é para explicar como é que funciona a coisa. E que o fato de você vir de um sítio e você vir de São Paulo, para mim não tem diferença nenhuma. Então a adaptação vai ter que ser feita de acordo com o que a turma vai oferecer. Eu sempre trago uma contribuição, mas levo 30, 40, dependendo da quantidade. Então eu saio muito mais rico do curso, quando eu termino, do que quando eu chego. Né? Eu aprendo muito mais com eles do que sou capaz de ensinar. Porque eu sou apenas o que intermedia o conhecimento. E eles é que vão, com as minhas dicas e os livros e as pesquisas, vão me superar. E superem, eu quero que me superem. Ganhem o mundo. Essa menina foi minha aluna. Essa aqui foi minha aluna. Ganhe o mundo. A Abraão, que estava aqui, foi meu aluno. Eu fiz o prefácio do primeiro livro do Abraão.
para mim foi uma das coisas mais bonitas que eu fiz. O prefácio de um aluno meu, que um dia chegou para mim, que sofria bullying, disse que ia desistir do curso. Aí eu pedi para falar com ele. Eu disse, chame Abraão. Ele disse, professor, ele abandonou o curso. Não, mande um recado que eu preciso falar com ele. Ele veio, eu conversei com ele em pé, perto da cantina, umas 3h30, depois da aula da noite. Quando eu olhei para o relógio, caramba, 15 para meia-noite, não tinha mais ninguém, só os cachorros e os vigias. E aquela coisa estranha, dois ficavam conversando. E ninguém notou que o pessoal já estava indo embora e tal. Mas a gente conversou de uma forma que ele conseguiu reintegrar-se no curso. Eu estou dizendo isso é a presença dele, mas ele confirma. E ele disse assim, eu posso te mandar os poemas para... Pode e deve. Mandou os poemas. No primeiro momento, quando a gente conversou sobre isso hoje, ele me mandou 6 poemas. O primeiro poema eu li e disse horrível. Aí disse um palavrão, né? Passei uma mensagem para ele. Que coisa horrível, como é que se escreve uma coisa tão ruim? Aí mandei, esperei a reação dele. Aí ele, aquela reação, meu Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Em compensação, os outros 5 são antológicos. Você fez 6 poemas, 5 são maravilhosos e 1 não presta. Pô, tu tá num índice muito superior a Castro Alves, a Gregório de Matos, que fizeram uma obra imensa para você tirar alguns poemas, né? Então, parabéns e tal. E aí ele foi... você faz o prefácio? Faço. Fiz o prefácio e hoje Abraão, se ele não está voando mais alto, é porque ele está acima do peso. Mas assim que ele perder o pezinho, ele vai voar muito alto. E tem que voar. Isso é brincadeira. Né? Outra coisa, a gente tem que aprender a diferenciar brincadeira, humor de bullying. Porque senão ninguém pode mais falar. Né? Porque fulano... não. Eu estava numa aula lá em Pau do Cerco, doutorado, aí eu falei uma coisa lá, aí vieram me... Aí eu digo, olha, tá difícil de eu falar me policiando. Porque culturalmente eu venho de uma... A gente vem de brincadeira, a gente brinca com o outro. Fazer bullying pra gente é natural, mas não é o bullying que prejudica. É a brincadeira, é a molecagem. A molecagem. Pronto. Negado não é negro. Ninguém está chamando nem de... É um bocado de negro, um arrumo. Veja bem. Você chega a falar na minha terra, ei, negado, vem cá. Um parênteses bem rapidinho para você continuar. Eu finalizo. Para você continuar. Eu acho muito importante esse ponto que você tocou agora. Porque a gente fica assim, eu vou usar essa palavra porque não me vem outra agora à cabeça. Nessa neurose, assim. Será que eu posso falar isso? Será que isso vai ser ofensivo e tal? A sociedade tá assim, né? Então, assim, a gente às vezes faz uma brincadeira. Será que isso vai atingir a pessoa? É a palavra se policiar, as palavras e tal, né? E o bullying, ele é uma coisa muito séria, recorrente, insistente. É uma coisa proposital, é uma coisa direcionada. Ela ultrapassa a brincadeira em muito. Eu não posso tirar uma brincadeira com você hoje e você dizer, bullying. O bullying, ele acontece todos os dias em um ambiente por uma mesma pessoa, um mesmo grupo de pessoas para lhe atingir. E tem um fator no bullying que ele é o fator central. É quando a pessoa que está praticando percebe que a pessoa foi atingida e que conseguiu mexer no íntimo da pessoa a tal ponto que fez a pessoa baixar a cabeça e que fez a pessoa se encolher e que baixou a autoestima dela e que atingiu ela. Então, o que aquela pessoa descobriu? Que, infelizmente, isso acontece, eu não sei porque o ser humano é assim, ela se sentiu superior naquele momento. Então, para se sentir bem, isso é uma coisa doentia, ela encontrou uma válvula de escape naquela pessoa que aceitou ser atingida. Então, ela vai fazer aquilo de novo, de novo, de novo e de novo. E provavelmente vai destruir aquela pessoa, se ela permitir e se não for ajudada. Só para finalizar, ainda sobre o papel do professor e da escola, como eu dou muita palestra em escola pública, eu gosto muito da palestra em escola pública.
né? Porque eu acho que precisa mais até. Aí eu fui convidado uma vez para dar uma palestra lá no Sítio Cocos, na primeira escola que tem aí quando você sai para São José de Piranhas, né? E eu cheguei um pouco mais cedo, enquanto estava aquela arrumação, estava a meninada toda muito agitada, os hormônios pipocando, e eu fui para o meio deles. E aí, o que é que vai ter aí, hein? Ah, sei não, vou dar uma palestra aí. Quem é o palestrante? Eu acho que esse palestrante é um tremendo do Zé Mané. Aí eu comecei a brincar com os alunos e a dizer que o palestrante... Era o Zé Mané. Será que presta esse negócio? Aí eles olhavam para mim assim, desconfiando. Será que é ele? Assim? Aí eu deixei aquele... Mas eu quebrei o gelo, né? Quebrei o gelo para não ficar chato. Porque eu peguei os que brincavam mais, os mais brincalhões, eu sabia onde é que eles ficavam, eu já fui aluno, eu sei como é que é isso. E aí eu fui lá e conquistei aquele público ali. Quando me chamaram, eu fui lá, boa tarde e tal, comecei a falar. E aí fiz uma palestra sobre poesia, sobre leitura e tal, e quando foram as perguntas, aí um aluno levantou a mão e disse assim, eu queria que você dissesse como é o seu processo de criação. Você usa um diário para registrar suas coisas? O menino fez uma pergunta de alto nível e eu olhei assim para o pessoal, parabéns, esse menino aí é fera. Aí tal, respondi tudo, outros fizeram outras perguntas, menos complexas, mais importantes. Aí quando eu perguntei, quem é esse menino? Esse menino mora aqui num sítio e ele, se a gente não estudar para responder, a gente paga mico com esse menino. Esse menino é muito inteligente. Então, se o professor não se qualificar, ele vai ficar para trás. Aí fui um dia desse para a escola, aquela lá na saída, será qual é? Começando aqui, né? Estadual. Estava lá no estadual, aí sentei atrás com os professores enquanto chamava lá, me chamava. Aí todo mundo no celular, os alunos, todo mundo no celular. Quer dizer, o que eu tinha preparado já quebrou o gelo ali, eu já fiquei dizendo, meu Deus, como é que eu vou falar se ninguém vai ouvir? Era todo mundo. Aí a professora me advertiu, tá vendo aí, professor? Esses alunos, eu disse, não, a universidade é do mesmo jeito. Aí chamou o professor, já o Gildemar fui lá. Cheguei lá e disse, pessoal, quem é que assiste aqui The Walking Dead? Todo mundo fez isso. Aí parou o celular por um instante. Eu digo, vocês sabem como foi que começou aquele surto virótico? Aí o pessoal, não. Tinha um animal lá que comeu uma coisa lá que estava estragada e parece que estava estragada lá com um bocado de coisa ruim. E aí esse animal começou a morder os outros animais. Mas como eles eram animais, eles não matavam os outros animais. Mas tinha um casal que estava conversando pelo celular, um do lado do outro. Casal de namorados. Aí não perceberam quando o bicho chegou por trás. Aí mordeu um, aí se transformou, mordeu a namorada e aí saíram mordendo a cidade todinha, começaram os zumbis por aí. Foi por causa do celular. Eu só vi o pessoal guardando as bolsas e aí eu disse, agora eu vou entrar. Perdi uns 15 minutos contando essa história, mas aí deu certo, entendeu? Então, se eu não tivesse tido esse insight na hora, eu ia falar, pessoal, a leitura, ninguém ia prestar atenção, ia entrar aqui e sair aqui. E aí eu pude dizer assim, olha, se não fosse a escola, eu não estaria aqui na frente de vocês não. Foi a escola quem me fez o que eu sou. E aí eu comecei a dizer, sem a escola não seria... E aí eu botei a escola como a coisa principal na vida deles. Porque a maioria deles talvez tivesse uma família desajustada. Então, se eu fosse dizer, porque a família é a base de tudo, eles iam olhar para casa e dizer, não, minha família é uma desgraça. Né? Então, a escola, então nós, quando não temos uma família que possa nos dar uma educação, a escola não vai substituir, mas pode ser um ponto de apoio muito importante. E aí, se o professor não estiver preparado, a escola vai devolver, muitas vezes, esse aluno mais revoltado e pior do que quando ele entrou. Professor, só te cortando, e não pode devolver, viu? Ele tem que fazer esse papel. Que tu está dizendo, isso aí é fundamental também. Tá. Com certeza. Bom, então eu acho que pela hora a gente já, né? E Regina quer... Antes de ele falar, eu já venho agradecer
E serviu um café para vocês. Viu? Aí serviu um café. Agradecer a presença de vocês, esse tempinho que tiraram. Se Deus quiser, a gente pretende toda sexta-feira chamar um grupo de pessoas para debater. E sempre com o professor Judemar, que sempre me ajuda aqui, para a gente debater outros assuntos que estão em pauta hoje em dia, que precisam ser discutidos, precisam ser ouvidos como profissionais, grandes profissionais como vocês. Viu? É uma roda de conversa, porque cada um mostra a sua experiência e cada um vai levar. É ótimo ouvir uma aluna. Exatamente, um aluno que ela passou. Professor, mas tem uma aluna aqui que traz. Se vocês, Ellen fala e quiser dar as considerações, eu vou preparar um café de vocês. Eu já avisei para a Regina que eu vou viajar na terça-feira. Vamos preparar. Só volto no trazer final o do som. mês. Eu vou lançar um livro em Minas Gerais e São Paulo. Poesia na bagagem, tá aí. E aí eu vou poder vir nos próximos encontros se forem marcados nesse período. Mas assim que eu voltar, na hora que você começa, opa, Obrigada. Voltando de novo para o relato, eu disse que começou quando eu mudei de escola. Fora essa agressão verbal que eu sofria, porque o ponto-chave, o que embaralhava, o que me dava medo e não chegar para o meu pai, para minha mãe falar assim, e isso está acontecendo comigo, era justamente pelo fato de que o agressor era a própria professora. Era a professora quem começava. Foi ela quem começou. Ela tinha essa mania de rotular os alunos. Um era fulaninho de tal, outro era o dorminhoco, outro era o que limpava o salão, um gordinho. E ela era o quê, a professora? Para vocês, ela era o quê? O general. Era ela quem mandava e desmandava. Ou seja, você não podia falar nada. Quando você entrava na sala, era a boca fechada. E ai de você se você abrisse a boca. Então, todo mundo ali, eu acredito que todos os alunos, os meus colegas, antigamente, tinham muito medo dela. Inclusive, o próprio sobrinho. É para ter medo de general mesmo. Tinha, general sim. Não sabe educar, não. Então, eu tinha muito medo dela. Bastante. E eu não sabia como reagir. Também pudera. Eu só tinha 9 anos na época. Eu não sabia o que era aquilo. Mas sempre me deixava cabisbaixa, irritada, triste. Porque ela falava com muita naturalidade e ela repetia. Eu já cheguei a ser caçoada, como eu falei antes do meu diagnóstico, eu já cheguei a ser caçoada por ela por causa desse meu atraso. Enquanto todo mundo tinha terminado as atividades, eu ainda estava na metade e ela sempre pegava no meu pé. É tanto que ela chegou a me chamar de demente uma vez. Deve imaginar como eu me senti. E esse comportamento que ela tinha não era só comigo, era com todos os alunos. Infelizmente, sim. Hoje a escola não está mais aberta, mas os anos que eu passei ali foram... Nem podia. Ainda bem. O general foi embora. Sim, ela foi embora. Mas a experiência fica ali e até hoje sempre que eu olho para trás eu me lembro disso, o quanto que isso me apunhalou. Até hoje. Eu só passei 3 anos naquele colégio, mas foi um verdadeiro inferno mesmo. Porque já não bastava ser agredida verbalmente pela professora, também tinha os moleques da sala e tal. E hoje na universidade? Não, hoje na universidade é diferente, até porque não tem criancinha lá, não tem ninguém para abrir a boca e falar mal. Esse cenário só mudou quando eu comecei a fazer o curso lá no Nossa Senhora de Lourdes. Foi quando eu conheci a sua filha. Aí o aspecto mudou. Mas antes de fazer esse curso, foram basicamente 15 anos engolindo sapo. Ser xingada e às vezes até agredida. Empurrada com força, levar chute, beliscão. E isso tudo dentro do ambiente escolar. Não só no ambiente escolar, como também em ambientes de ensino.
quando eu fazia reforço, ou também tinha sempre um idiota que vinha ali meter o bedelho e falar: ai, ela é isso, ela é tal e aquilo. Isso durou muito tempo. Então, infelizmente, sim, é uma marca gigante. Mas hoje você é linda. Mas, Ellen, eu sugiro a você que faça karatê. Karatê? Muito bom, muito bom. Excelente. Eu sou professor de karatê. É uma terapia. Na UFCG. Olha, ela é uma grande leitora. Grande leitora. O karatê. Eu acho que ela lê um livro por semana. Ela lê um Agora livro. precisa ou mais exercitar o por corpo. semana. A mente precisa do corpo também. É uma terapia. É ótimo. Eu tenho criança lá com vários tipos de comportamento. Então, gente, obrigado, né, por esse momento, né? Dizer a Ellen que bom que ela escolheu uma profissão que vai reverter todo esse problema e ela será uma excelente educadora, né? E agradecer a todos, né, pelo momento tão rico para nós, né? E dizer que é o nosso papel também estar contribuindo com a sociedade, com as escolas e repensar uma política de educação bem diferente, né? Então, é esse o nosso papel. Agradecer aqui a Regina também e lembrar que ela trouxe um fator novo para a nossa conversa, para as próximas conversas, viu, Regina? Ela trouxe o elemento formação de professores. E eu, como professora do curso de formação de professores, você também, a gente sabe o quanto isso é importante. Que perfil, qual a formação tinha essa pessoa? Será que realmente passou pela academia? Será que realmente era uma pessoa que estava lá porque escolheu essa profissão? São reflexões que a gente precisa saber para a nossa prática. Nós, enquanto proprietários de escola, diretores de escola, para a prática dos professores que a gente contrata e também como formadores de professores. Isso é uma reflexão extremamente importante. Então, fica o convite já para as próximas conversas. E o bullying acontece silenciosamente também, né? É bom ressaltar isso, que muitas vezes, como no caso dela com a professora, eu não posso aqui acreditar que é de conhecimento dos outros profissionais dessa escola, né? Então era algo muito silencioso que ali acontecia na sala de aula. Então agradecer a Regina pelo convite, foi uma tarde belíssima, né? Aqui a gente foi muito bem, uma interação bacana, vários conhecimentos, vários relatos, né? E parabenizar mais uma vez, Regina, pelo esse empreendimento aqui. A livraria ficou muito bonita e esse espaço que vai proporcionar vários outros debates com temas bastante importantes também, assim como o bullying. Então, eu tenho certeza que essas sexta-feiras de debate aqui, de roda de conversa, vão ser sucesso, viu, Regina? Parabéns e obrigada pelo convite.